Seu filho tá difícil ou ele só não sabe a direção? Nossa, meu filho tá muito difícil, o que é que eu faço? Ai, parece que as crianças estão mais difíceis hoje do que antigamente. Tem solução? Eu ouço isso o tempo inteiro. Com as famílias que chegam no método, nas palestras e, claro, na rua, no cotidiano mesmo. E quando os pais chegam com essas questões, eles vêm carregados de exemplos trazendo pra mim. Meu filho não me obedece, ele faz birra por tudo, ele não me respeita, ele não faz nada do que se pede em casa, ele me responde, me enfrenta, me provoca. E eu tenho sempre vontade de devolver com uma pergunta que desconcerta, mas que abre uma porta muito importante. Porque nem sempre é ficando nessa posição tão confortável de não ser questionado, de passar a mão na cabeça, de colocar a culpa na criança, que a gente vai resolver o problema. Então a pergunta é, ele tá difícil pra quem? Porque na maior parte das vezes o comportamento da criança está sendo lido apenas como um problema, quando na verdade ele é uma forma de comunicação. A criança não sabe dizer tudo em palavras. Ela não tem repertório para isso. E mesmo quando ela até tem um vocabulário, ela não sabe organizar o que ela sente para dizer. Só que ela diz no corpo, no comportamento, nas emoções, nas reações. E muitas vezes o que os pais estão chamando de dificuldade é, na verdade, um pedido de direção, um pedido de presença, um pedido de referência. Veja o que a psicanálise nos mostra sobre isso. Freud diz que o sujeito, ele não se expressa apenas no que ele diz, mas no que ele repete, no que insiste, no que escapa ao controle. E nesse sentido, o sintoma, inclusive o sintoma comportamental, não é um erro a ser eliminado, corrigido rapidamente. É algo que precisa ser escutado. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu vou colocar aqui para vocês depois poderem voltar lá a visitar. Mas eu quero ir além da psicanálise clássica aqui. Eu quero trazer uma contribuição que ajuda muito a entender esse cenário. A teoria do apego, desenvolvida por Bowlby. Bowlby parte de uma ideia simples, mas muito profunda. O ser humano, ele não nasce só com necessidades físicas, e isso é óbvio, todo mundo sabe. Ele nasce com necessidades primárias de vínculo. A criança precisa se sentir segura para se desenvolver. É essa segurança que não é abstrata, mas construída na relação. Então, gente, querendo você ou não, tudo aquilo que nós somos e fazemos e vivemos na vida adulta tem sim relação direta com o quanto nos sentimos seguros na infância. E a partir daí, a Mary Ainsworth vai observar padrões claros de apego. E aqui começa a ficar muito mais interessante, preste atenção, porque vai servir para a sua vida também, não só para os seus filhos. Quando a criança vive um vínculo consistente com presença, com resposta emocional e com previsibilidade, ela desenvolve o que nós chamamos de apego seguro. E depois eu vou voltar para falar com vocês sobre outros tipos de apego também, que muitas vezes nós identificamos e que acabamos construindo nos nossos filhos, a partir das nossas ações. O apego evitativo, o apego ansioso e outros. Bom, mas aqui eu te pergunto, qual é a previsibilidade que uma criança tem dentro de um lar em que ela pouco convive com seus pais? Qual é a resposta emocional que ela recebe de adultos que estão sempre no celular, sempre trabalhando no notebook, sempre ocupados, sempre com a agenda lotada? O que isso produz, gente? Então é aqui que nós vamos entender melhor o comportamento do seu filho. Porque quando há apego seguro, o que a gente vê é uma criança que sabe explorar, uma criança que se arrisca, que tenta, que se frustra e que volta, porque ela sabe, mesmo sem saber explicar, que existe um lugar seguro para onde ela possa retornar. Agora, quando esse vínculo falha, não necessariamente por falta de amor, mas por ausência, por distração ou por inconsistência, a criança não consegue se sentir segura e o comportamento, claro, muda. Algumas ficam mais retraídas, mais inseguras, mais dependentes, o que acaba tornando essa criança bem chatinha na visão dos pais. Crianças que choram por tudo, crianças que ficam grudadas nas pernas das mães, que não interagem com os coleguinhas. Vocês sabem como é isso? Já viram crianças assim? Outras fazem o movimento oposto. Ficam mais agitadas, mais desafiadoras, mais grosseiras, mais desobedientes, mais difíceis. E é isso que os pais mais reclamam. Mas vejam, em ambos os casos, não é só um comportamento ruim que está acontecendo ali. Isso é insegurança relacional. A criança não está desafiando você porque ela quer mandar. Ela não está, sabe, brigando porque ela quer. Ela está testando. Ela está dizendo, tem alguém aí? E mais do que isso, tem alguém aí que me sustente? Isso aparece de formas muito concretas. Necessidade constante de atenção, dificuldade de se engajar fora e às vezes até dentro de casa. Comportamentos que parecem provocação, mas que são, na verdade, expressão de desconexão. E aqui entra um experimento clássico, os estudos com filhotes de macacos conduzidos por Harry Harlow. Diante de duas mães
uma mãe de metal, que oferecia alimento, e uma outra de tecido, que oferecia contato e aconchego, os filhotes sempre escolhiam a de tecido. Eles buscavam um vínculo, não só nutrição. E mais, gente, quando eles se sentiam seguros, eles exploravam o ambiente e eles eram livres. Quando não, ficavam retraídos, ansiosos e incomodados. Isso diz muito sobre nós. Sem vínculo, não há exploração. Nossos filhos não se sentem encorajados para viver. Você entende isso? Sem segurança, não há desenvolvimento saudável. E agora, a gente não pode negar um marco importante do nosso tempo. Nós nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão ausentes. Conectados com milhares de pessoas ao mesmo tempo e desconectados daqueles a quem mais amamos. É sempre assim, deixando os mais próximos para depois, até que esses se tornem distantes demais e até inalcançáveis. A criança fala e o adulto está no celular. A criança chama e o adulto responde 1 minuto. 1 minuto que parece não ter fim e que muitas vezes, você sabe, não tem. Você sabe que é verdade o que eu estou dizendo aqui. E aí eu vou te contar de uma frase que é muito dolorosa de ouvir de uma criança, mas é real e eu já ouvi. Filhos que diziam, eu não queria ter um celular, eu queria ser um celular, porque o meu pai só olha pro celular. A minha mãe só tá sorrindo e feliz quando tá no celular. E eu não tô aqui falando de tecnologia, eu tô falando de presença. Porque presença não é estar no mesmo ambiente, presença é estar disponível. E é quando essa presença falha que a criança então reage. Às vezes a reação vem em forma de comportamento difícil, de birra, de grito, de desafio, de malcriação. Gente, agradeçam se for realmente assim. Eu digo com tranquilidade que esses são até melhores, porque eles pelo menos aparecem, eles explodem. E quando aparece, a gente pode olhar de verdade para aquilo e encontrar a solução. Mas às vezes, as crianças manifestam isso com silêncio e retraimento. Isso é perigoso demais, porque enquanto eles estão quietinhos, ninguém acha que tem um problema ali. E os pais até gostam, porque não estão dando trabalho. Mas é justamente aí que muitas vezes a criança vai buscar essa conexão que ela precisa lá fora, inclusive em ambientes perigosos, especialmente no mundo virtual. E a gente tem visto isso em casos gravíssimos e muito tristes, com abusos, violências, situações que muitas vezes começaram justamente com uma ausência dentro de casa. Mas em todos esses casos, nós vemos grandes distorções e problemas. Pais tentam corrigir o comportamento sem primeiro restaurar a base, tentam controlar a birra sem olhar para o vínculo, tentam impor regras sem reconstruir a relação. E entram num ciclo terrível. Quanto mais a criança reage, mais o adulto endurece. E quanto mais o adulto endurece, claro, mais a criança reage. E ninguém consegue entender o que está acontecendo. Mas quando a gente aprofunda o olhar, a questão tende a mudar. Esse filho está difícil ou está desorientado? Porque direção não é só dar ordem. Direção é oferecer referência. E isso envolve coisas muito concretas, como presença real, previsibilidade, resposta emocional, coerência. E aí, gente, eu quero tocar num ponto bem delicado. Sabe a tal vara da disciplina que muitas vezes é usado como justificativa bíblica para bater nas crianças? A palavra shebet não significa instrumento de agressão, de tortura. Significa justamente a direção, que é isso que eu estou dizendo aqui. Significa a disciplina, a condução. A vara não é para bater, é para apontar o caminho. A criança precisa de direção. Ela precisa saber quem é que a conduz. Precisa saber que existe alguém ali, não só para dizer não, mas para sustentar esse não. E também para dizer muitos sims. Então, antes de concluir que seu filho está difícil, talvez valha a pena fazer algumas perguntas para si mesmo. Seu filho se sente visto, ele se sente seguro, ele sabe quem conduz, ele encontra a resposta quando ele chama, porque muitas vezes o comportamento não é o problema. Ele é apenas o sinal. E quando a gente muda o olhar, muda também a forma de agir. A gente para de lutar contra a criança e começa a lutar por ela, ocupando um lugar que ela verdadeiramente precisa. E no fim das contas, a pergunta mais honesta de todas talvez seja: o que está faltando em mim para que o meu filho consiga se organizar e ser mais feliz?